Olha, um dado da Sociedade Brasileira de Pediatria chama a atenção. Aponta que das crianças brasileiras com até 3 anos, cerca de 6 a 8% apresentam algum tipo de alergia alimentar. E é, pessoal, uma condição que exige a atenção redobrada dos pais. Elas podem causar simples desconfortos até reações mais graves que só podem ser contornadas no ambiente hospitalar. Para entender como identificar, tratar e prevenir esses quadros, nós estamos recebendo aqui no estúdio do Notícia da Manhã a pediatra Iramaia Alencar. Muito obrigado pela participação da senhora e desejamos um bom dia já. Bom dia, obrigada pelo convite. Bom, nós temos um dado aí de cada 100, 8 crianças, né? Até 8 crianças podem ter algum tipo de alergia alimentar. A gente está falando de que tipo de alergia que se manifesta, de qual forma e qual nível de gravidade que isso representa, doutora? Então, a alergia alimentar, ela vem sendo realmente crescendo a sua prevalência, ou seja, cada vez mais crianças têm apresentado alergia alimentar. E a gente tem 3 formas principais, né? Você falou assim, como é essa alergia? Então, a gente tem aquela alergia que é mais grave, que é que a criança encosta no alimento, tem contato com o alimento, e ela tem reações dentro de minutos até no máximo 2 horas. A gente chama a reação IgE imediata, reação com resposta rápida. Geralmente vai ter sintomas de pele, né? São sintomas mais graves, então pode ter aquela vermelhidão na pele, pode ter qualquer área do corpo, né? Então, mas normalmente é bem disseminado, né? No corpinho todo. Então, ela vai ficar com aquelas placas grandes, vermelhas, que pode encoçar, que é a urticária, manchas pelo corpo, ela pode fazer inchaços no rostinho, o olho fica inchado, o nariz, a boquinha, que a gente chama de angioedema. E pode ter também vômitos muito importantes, então a criança consome o alimento e começa a vomitar bastante tempo depois. E o mais que nos preocupa realmente é a anafilaxia, que é aquela realmente uma reação muito grave, que precisa imediatamente ir para o pronto atendimento, pronto-socorro, né? Essa é uma resposta mais grave, mas não é, graças a Deus, a mais comum. A mais comum delas é o que a gente chama que são respostas mais tardias. A criança consome o alimento e ela vai ter normalmente reações pelo intestino. Então, é uma criança que vai consumir o alimento e aí horas ou até dias depois ela pode apresentar diarreia, pode ter sangue nas fezes, que é o mais comum no bebezinho, pode fazer muita dor, muita cólica, pode fazer refluxo, né? E tem a mista, que é uma mistura dessas duas, geralmente a dermatite atópica ou uma esofagite diferente, chama esofagite eosinofílica. Bom, a gente colocou esse índice, né, 8%, e essa prevalência vem aumentando, né, é o que mostra o histórico. Doutor, o que está acontecendo? São os hábitos alimentares, a evolução disso? A que se pode atribuir? Então, a gente tem várias explicações, né, por que está aumentando a alergia alimentar na infância. Então, uma delas, e mais principal, é a teoria da higiene. Então, essas crianças, elas não têm um contato com a natureza, o que faria a gente modular o sistema imunológico, né? Faria com que ensinasse o sistema imunológico a realmente reagir de forma mais adequada, né, às diversas proteínas que vão entrando no nosso corpo, e alimento é proteína. E aí a criança, ela nasce de parto cesáreo, que já é um outro problema, né? Ao invés do parto normal, ele vai fazer a colonização dessa flora intestinal da criança, né? Então, a maioria dos partos tem sido cesárea, as mães já não têm amamentado como era antigamente, então a gente tem uma menor exposição ao leite materno, que é eu chamo de líquido de ouro, é um extremamente protetor para o sistema imunológico da criança. Exatamente. Essa criança, tanto a mãe, desde a gestação, né, tem os produtos industrializados, que você até já comentou, que isso faz também uma modulação ruim dessa microbiota intestinal, uso de antibióticos na infância. Então, são vários fatores que vão desencadeando esse risco para alergia. E como a alergia ela é genética, quanto mais alérgicos vem aparecendo, mais chances de alérgicos para o futuro. E um aspecto me chamou a atenção, quer dizer que a própria restrição social, de alguma forma, também contribui para isso, doutora? Sim, a gente sabe que o contato com a natureza, né, ela é um protetor. Então, é como se a natureza, ela ensinasse o nosso sistema imunológico a se defender. Como a gente nasce e é tudo álcool e é um centro cirúrgico e a gente não tem contato, né, com a natureza, essas crianças estão cada vez mais em casa, né, ao invés de estar brincando, correndo, pé no chão, tomando banho de chuva,
nosso sistema imunológico fica como se ele tivesse desaprendido. E aí, qualquer coisa que entra, a resposta é exagerada, que é exatamente o que é a alergia. A alergia é o quê? Uma resposta inadequada, exagerada do sistema imunológico contra um simples alimento. Bom, tem alguns alimentos que são considerados gatilho, podem ser chamados assim. Coloca, por favor, aí para a gente pontuar alguns que merecem a atenção. Leite de vaca, ovo, soja, trigo, castanhas e até frutos do mar. Doutora, são alimentos naturais. O que acontece? Então, é exatamente essa resposta inadequada do sistema imunológico, né? Aí estão realmente os principais alimentos causadores de alergia, né? Então, é claro que a gente vai ficar um pouco mais observador quando vão entrando esses alimentos na introdução alimentar, principalmente da criança. Queria, inclusive, que a senhora salientasse esse aspecto, né? A relevância de se introduzir alimentos específicos durante o período de introdução alimentar. A introdução alimentar é um momento muito importante na vida da criança, das famílias em geral, né? Até gera um certo medo já quando a gente fala que realmente das alergias alimentares. Mas existe uma que a gente chama de janela imunológica. O que é janela imunológica? É o período entre 6 meses de vida e até 1 aninho em que o corpo está como se fosse assim, mais apto a receber esses novos alimentos. Então, todos esses alimentos, mesmo os alergênicos, eles devem ser introduzidos na alimentação da criança exatamente entre 6 meses de vida, que é quando inicia a introdução alimentar, até 1 aninho de idade. Então, a gente tem que colocar todos. Doutora, para se ter um dimensionamento melhor e não se exagerar também. Então, a criança ela vai dando essa modulação para a gente. A gente vai oferecendo, são pequenas porções, existem formas seguras, o pediatra vai orientar isso na introdução alimentar. Mas realmente no começo é muito pouquinho, mas esse contato ele é suficiente. A gente está recebendo algumas manifestações, uma delas diz assim, meu filho não apresentava reação alérgica e agora está apresentando. Isso pode ser adquirido, doutora? Sim, na verdade a gente não tem reação no primeiro contato. O primeiro contato é como se o sistema imunológico só olhasse ali quem está entrando. A partir do segundo, a qualquer momento, é que esse sistema imunológico pode entender que realmente é um invasor, porque é uma resposta inadequada. Então, quando entra uma proteína alimentar, o sistema imunológico que está desregulado por aqueles motivos que a gente falou, ele entende, digamos, como se fosse um invasor, como se fosse um vírus, e aí ele vai lá causar confusão, mas não é no primeiro contato. São em qualquer tempo, principalmente nessa faixa de até 2 anos, principalmente. Introduzir um alimento lançando mão ali de se ter, por exemplo, você arriscar, tendo um antialérgico para a aplicação, e se a criança pede muito aquele alimento, é razoável, doutora, fazer essa concessão? Eu acho que isso precisa de uma indicação médica, porque precisa ter um histórico de alergia mais grave na família. Porque imagina se todo mundo fosse fazer introdução alimentar com antialérgico ou, sei lá, na porta do hospital, né? Então, assim, a gente está falando de uma porcentagem que é respeitada, né, de 6 a 8% das crianças até pelo menos 3 aninhos de idade, que é essa faixa onde mais tem alergia. Mas a gente tem, a imensa maioria das crianças não vão fazer reação alérgica, graças a Deus, né? O que a gente precisa é de reconhecer quando essa criança tem alergia. Então, quando a alergia, ela é uma reação que se repete. Então, se a criança consome, digamos, o ovo, e aí ela vomita muito, né? Minutos depois ela vomita muito. Você para e dali a 2 dias você resolve dar o ovo de novo. E ela começa a vomitar muito de novo, ou seja, a reação se repete. Precisa ficar atento para o risco de que isso seja uma alergia alimentar e falar com o pediatra. E, por último, eu queria perguntar também, a criança pode ficar curada de determinada alergia com o tempo? Graças a Deus, sim, né? A reação alérgica, ela também é por imaturidade do sistema imunológico da criança. Isso significa o quê? Que quando essa criança amadurecer, ela vai, sim, ter um sistema mais pronto para reconhecer de forma correta que aquilo é só um alimento e ela tende a conseguir a cura que a gente chama de tolerância, na verdade, tolerância oral. Mas a maioria vai sarar. Eu quero agradecer a senhora pelas informações que trouxe aqui a Notícia da Manhã. Eu que agradeço, muito obrigada. Muito obrigado, um ótimo dia.